Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você essa linda carteira de crochê. Olha, gente, como é que tá muito bonita essa carteira, com esses pontos, muito linda. E é muito fácil de fazer, gente, rapidinho você faz e você vai gastar poucos materiais. E ela é uma carteira com tamanho ideal para você guardar documentos, guardar cartões. Olha como é que ficou aqui na parte de dentro. Muito prática mesmo. Eu vou medir aqui junto com vocês, para que vocês vejam o tamanho que ficou essa carteira. Mas se você quiser fazer maior, dá para fazer maior também, tá? Então, aqui de largura, ficou com 12 centímetros e de altura ficou com 8 centímetros. Então, é um tamanho bem bacana. Mas como eu falei para vocês, dá para você fazer maior também e dá para você usar a sua criatividade e fazer de várias cores. Dá para você fazer para presentear quem você ama, para você vender e vai dar um lucro bacana porque gasta poucos materiais e rapidinho você faz. Então você vai conseguir fazer várias no dia e assim você vai poder ter um dinheiro fazendo crochê. Então, eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Eu preparei tudo com muito carinho. E se você já gostou dessa linda carteira de crochê, deixa o like nesse vídeo, deixa nos comentários também, que eu vou gostar muito de saber. E compartilha para que os vídeos cheguem em mais e mais pessoas. Então, é isso. Vamos agora começar a nossa aula. Para fazer essa carteira de crochê, gente, eu vou usar o fio amigurumi. Essa daqui é a cor chantilly, número 7563. Mas a cor você pode escolher a que você quiser. E para fazer essa carteira de crochê, eu vou usar também a agulha de crochê 3 milímetros. Nós vamos começar fazendo essa carteira com correntinhas. Então, faz o nó inicial e vamos fazer 23 correntinhas. Depois de fazer as 23 correntinhas, vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, a partir dessa segunda, coloca a agulha bem no meio da correntinha para passar em duas alças e faz o ponto baixo. Vai para a próxima, coloca a agulha no meio, vai passar debaixo de duas alças e faz o ponto baixo. Então, nós vamos seguir fazendo ponto baixo para cada correntinha, até chegar no penúltimo ponto, na penúltima correntinha. Vai ficar um total de 21 correntinhas, de 21 pontos baixos. Depois de fazer os 21 pontos baixos, sobrou uma correntinha. Nessa correntinha, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Chegamos aqui do outro lado, onde ficaram essas alças. Nós vamos fazer agora ponto baixo sobre cada ponto da base. Já vai escondendo esse fio. E vamos fazer um total de 20 pontos baixos. Um ponto baixo para cada alça. Depois de fazer os 20 pontos baixos, sobrou a última alça dessa carreira e nela nós vamos fazer 4 pontos baixos também. Então, fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Finalizada essa primeira carreira, ficou com 49 pontos. Eu não vou fechar as carreiras com ponto baixíssimo, para não ficar com aquela marcação no final da carreira. Então, eu vou colocar um fio de outra cor. Você pode colocar um fio de outra cor ou um marcador para identificar o último ponto da carreira. E toda vez que a gente fizer o último ponto, a gente troca o marcador de lugar. Nessa segunda carreira, eu vou fazer somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, não tem mais aumento. Vai ser somente um ponto para cada ponto da base
e no final dessa segunda carreira vai ficar também com 49 pontos. A partir da terceira carreira, nós vamos começar a trabalhar ponto baixo alongado. Então, nós não vamos colocar a agulha nessas duas alças quando a gente estiver fazendo ponto alongado. Nós vamos colocar aqui embaixo do ponto baixo da carreira anterior, como vocês podem ver. Então, nesse primeiro ponto da terceira carreira, eu já vou fazer um ponto baixo alongado. Então, coloco a agulha aqui, debaixo do ponto baixo da carreira anterior, laço. Essa laçada, ela precisa ficar da altura dessa daqui, e eu gosto de colocar esse dedo aqui para segurar essa alça, para ela não enrolar, para o ponto ficar certo. Então, laço e faço o ponto baixo. Olha, o ponto baixo, ele vai ficar com essas duas alças formando o V, porém vai ser um ponto baixo alongado. E aí eu vou alternar. Faço um ponto baixo alongado e no próximo faço um ponto baixo normal, colocando nas duas alças do ponto da base. No próximo, faço um ponto baixo alongado. Então, olha, eu fiz o ponto baixo em cima desse daqui. No próximo, eu vou fazer o ponto baixo alongado debaixo do ponto baixo da carreira anterior. Laça, deixa a laçada da altura dessa daqui e faz o ponto baixo. No próximo, faço o ponto baixo normal. Pode parecer difícil no início, mas depois você vai se acostumar e não vai nem perceber. E vai alternando, olha. Um ponto baixo alongado e um ponto baixo normal. Então, assim, eu vou seguir por toda a volta dessa carreira. Na verdade, vão ser mais carreiras, fazendo dessa forma. Porém, eu vou terminar essa daqui para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aqui no começo da próxima carreira. Estou chegando aqui no último ponto. Então, faço um ponto alongado. E coloco o marcador nesse último ponto que eu fiz. E eu vou trocar o marcador de lugar toda vez que eu fizer o último ponto. Então, gente, eu terminei essa terceira carreira. Nessa carreira, eu comecei com um ponto alongado. Na próxima, que é a carreira 4, eu vou começar com um ponto baixo normal. Então, vai alternando. Nesse primeiro ponto da carreira 4, faço um ponto baixo normal. No próximo, faço um ponto baixo alongado. Então, é debaixo desse ponto baixo. E assim eu vou seguir alternando novamente. Ponto baixo normal e ponto baixo alongado. Só preste atenção na hora que você for começar a carreira. Se nessa daqui você começou com ponto baixo normal, na próxima você vai começar com ponto baixo alongado e assim vai seguindo em todas as carreiras, tá? Então, eu vou seguir fazendo todas as carreiras dessa forma, alternando ponto baixo alongado e ponto baixo normal. Vou fazer um total de 19 carreiras. Então, segue fazendo as suas carreiras, eu vou seguir fazendo as minhas. E cada carreira, gente, vai ficar com 49 pontos, tá? Então, vou seguir fazendo todas essas carreiras e já retorno com vocês. Terminei, gente, todas as carreiras e não foi 19 carreiras, foram 20 carreiras, feito intercalando ponto baixo e ponto baixo alongado, tá? Mas se você quiser fazer maior, pode fazer que dá certo também. E olha que lindo, gente, que fica. Eu acho muito bonito o formato que esse ponto faz. E agora nós vamos fazer a alça da carteira. Então, eu terminei aqui. Posso até tirar esse marcador, não precisa mais. Agora, eu vou fazer correntinhas para fazer a alça. Então, eu vou fazer um total de 50 correntinhas. Fiz as 50 correntinhas e essa quantidade, gente, pode ser diferente, tá? Se for uma mão maior, você precisa fazer mais correntinhas. É necessário você medir antes. Então, 50 correntinhas foi necessário para o tamanho de carteira que eu estou fazendo. Agora, eu vou deixar as correntinhas todas certas.
sem enrolar o fio, e vou virar a carteira dessa forma, olha. Ela estava aqui, eu viro assim, e vou fazer um ponto baixíssimo nesse próximo ponto. Aqui foi o último ponto da carreira, eu vou fazer nesse próximo ponto, colocando a agulha assim, olha, de dentro para fora. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu laço e passo direto. Vai ficar assim, essa alça. Agora, eu vou trabalhar ponto baixíssimo em cima de cada correntinha. Então, eu viro a correntinha para trabalhar do lado certo dela. Coloco a agulha aqui no meio da primeira correntinha e já faço um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo para cada correntinha. Vai ficar com a alça mais grossa, olha. Então, eu vou seguir fazendo por toda a volta dessas correntinhas até chegar aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, você pode cortar o fio e fazer o arremate. Com essa parte da carteira finalizada, nós vamos fazer agora a parte do fechamento. Então, com o mesmo fio, eu vou fazer 8 correntinhas. Essa quantidade de correntinhas depende muito do tamanho do botão que você vai colocar. Você talvez precise fazer mais ou fazer menos, tá? É necessário você medir com o botão que você tem. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou laçar, vou fazer um ponto alto na primeira correntinha que foi feita. Então, essa parte aqui, olha, vai ser a parte que vai encaixar o botão. Então, antes de você continuar, você mede com o botão que você tem. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou trabalhar dentro desse espaço. Vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, todos feitos dentro desse espaço. Agora, aqui, olha, na base do ponto alto que foi feito, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar carreiras de ida e volta. Então, viro a peça, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, e faço um ponto alto nesse mesmo ponto da base que eu subi as correntinhas, para ficar com um aumento aqui no início da carreira. Agora, sigo fazendo um ponto alto, 2, 3 e 4 pontos altos. Nesse último ponto, que são as correntinhas que a gente subiu, nós vamos fazer um aumento. Então, é na terceira correntinha, você coloca a agulha e faz 2 pontos altos, para ficar com um aumento no início e no final da carreira. Vira a peça, faz 1, 2, 3 correntinhas e vamos seguir fazendo do mesmo jeito. Vamos fazer um aumento aqui no início, então faz um ponto alto nesse mesmo ponto que está subindo as correntinhas. E agora segue fazendo um ponto baixo, aliás, um ponto alto para cada ponto da base. Vamos fazer 6 pontos altos. Já fiz 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Agora, nesse último ponto, vamos fazer o aumento, colocando a agulha na terceira correntinha. E faz o aumento, 2 pontos altos nesse mesmo ponto da base. Vamos fazer a última carreira dessa peça, então vira,
vamos fazer agora ponto baixo. E vamos colocar a agulha somente na alça da frente. Então, nesse primeiro ponto, coloca a agulha somente na alça da frente. E faz um ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo, colocando a agulha somente na alça da frente. Vai ficar com um total de 10 pontos baixos. Então, fiz os 10 pontos baixos, vira a peça, vai ficar com essas alcinhas, porque a gente fez os pontos baixos usando somente a alça da frente, é para ficar assim mesmo, esse detalhe. Agora, nós vamos unir, gente, essa peça lá na outra que a gente terminou de fazer. Então, aqui, olha, eu deixei a alça para esse lado aqui e separei 10 pontos baixos aqui na parte de trás. Você pode contar aqui, ó, da lateral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Coloca o marcador no próximo. E vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca o outro marcador aqui. E aqui também vai ficar 10 pontos. Aliás, 10 não, 7 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Centraliza, então, esses marcadores para ficar com 10 pontos aqui no meio, porque a gente vai unir agora essa peça que a gente terminou de fazer. E para unir, nós vamos fazer o seguinte, vamos passar a agulha na alça de trás desse primeiro ponto e vamos passar na alça da frente desse ponto que a gente marcou. Vou tirar o alfinete para facilitar. E aí, depois de passar nessas alças, você vai fazer o ponto baixíssimo. Vai para o próximo dessa peça, coloca a agulha na alça de trás e aqui da carteira você coloca a agulha na alça da frente. Vai ficar uma alça na frente da outra, como vocês podem ver. E faz o ponto baixíssimo. Então, nós vamos unir dessa forma nesses 10 pontos. Até chegar aqui nesse ponto que a gente marcou. Estou chegando aqui no final. Vou unir o último ponto. Aqui, corta o fio. E pode fazer uma correntinha. Agora, gente, você vai arrematar todos esses fios que sobraram, tá? Eu gosto de passar com a agulha de tapeçaria por dentro de algumas alças. Então, eu trago o fio aqui pra dentro da peça e vou passando dentro de algumas alças. Olha, ficou bem unido. Vou passando aqui dentro de algumas alças. Se quiser dar mais algum nó, você pode dar para ficar bem seguro e não ter o risco de soltar essa linha, tá? E aí, depois que eu passo dentro de algumas alças, dou alguns nós, eu gosto de colar a ponta com a cola de silicone, para ficar bem firme mesmo esse fio que sobra, tá? Eu colo com essa cola de silicone aqui, olha. Então, eu vou fazer os arremates em todas esses fios que restaram e já retorno com vocês. Depois de fazer os arremates, eu já coloquei o botão, gente. Esse aqui é o botão com pé. É um botão bem fácil de colocar, olha, eu gosto de usar ele, porque ele vem com essa parte de baixo aqui, muito prático de colocar. E fica bem bonito. Então, assim, gente, nós finalizamos a nossa carteira de crochê. E olha que linda que ela ficou. Muito bonita, muito fácil de fazer. Fiz nessa outra cor aqui também. Essa daqui é a cor Craft, número 71, 48. E olha que lindas que ficaram essa carteira de crochê. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou e ainda não deixou o like, deixa, por favor. Deixa nos comentários também se você fez, se você gostou.
que eu vou gostar muito de saber. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.